mesmo o novo nascimento que faz isso. Quem não nasce de novo não quer nem saber essas coisas. Isso até lhe incomoda, não sabia. Os que não nasceram não só querem ouvir falar das bênçãos, fala lá, das riquezas, como prosperar. Tá bom. Amém? No livro de Daniel, mostra o Daniel em jejum. Lembra-se de Daniel, né? Quem se lembra de Daniel e da sua oração? Está escrito onde? No livro de Daniel. Daniel. E o Daniel começou a orar. Quando ele descobriu que o tempo seria de 70 anos, né? O cativeiro, aliás, seria de 70 anos. Então o Daniel foi orar. Diz a Bíblia. No livro de Daniel 10, vamos ver a conversa no final de Daniel com o anjo, né? Ele diz, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Quem era o príncipe dos persas? É o principado. Não é príncipes, príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Quem é o príncipe da Grécia? O principado da Grécia. Mas eu vou te declarar o que está escrito na escritura da verdade. E ninguém há que se esforça comigo contra aqueles quais? Os que ele falou que ele pelejou com ele. Príncipe, os príncipes. Aqui está a falar não os príncipes das trevas. Existem os príncipes das trevas, existem os principados. Esse que o anjo falou como o príncipe da Pérsia e também da Grécia. Ninguém se esforça comigo contra aqueles. Esse não é Miguel que estava a falar. Estava falando um anjo. Estava a dizer que, olha, para pelejar com aqueles, tem que ser ajudado por Miguel. Ninguém se esforça comigo contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Olha só, é muito forte você está ouvindo. Príncipe da Pérsia, príncipe da Grécia, príncipe de Israel. Entenderam, né? Quem compreendeu aí? Sendo a Pérsia nação que não existe ontem, né? Hoje também, continua, do diabo. E a Grécia e a sua sabedoria e suas filosofias e deusas também do diabo. É então, de maneira nenhuma, o anjo lutaria com outro anjo. Não. Então é um anjo, mas anjo do quê? Das trevas. E a terra confundiu os demônios e os anjos como que a mesma coisa. Antes mesmo de mim, tem pessoas também que são poucos que tentaram separar entre os demônios e os anjos. Pessoas consideraram como que os demônios são anjos. Eu apanhei susto um dia. Na minha ignorância, perguntei a um demônio:
Já vos contei, né? Já ficou quente, começou a aquecer. Na catedral perguntei, ei, demônio, você viu aquilo que aconteceu no céu? Quando Miguel foi expulso, quando vocês foram expulsos com Miguel, com Lúcifer, né? Olha o que ele me falou. Eu nem sei nada disso que você está falando. Eu não estive lá, eu estive lá. Você me perguntar se eu estive lá. Então, você é aquele que é da Iurde. Seu mentiroso, você sabe. Aí o demônio se fala algo, você fala, mentiroso, tem que falar o que você concorda. Tem que falar com o que você crê, com o que você concorda. Se ele dizer, vou matar o fulano, você está mentindo, você é mentiroso. Mas se ele falar com o que você concorda, tá falando assim. Na Iurde é assim. Até mandava manifestar demônio para sabermos alguma coisa. É grave. Manifeste demônio, procurar uma irmã endemoniada, lhe levar no canto. O fulano, se possível ou não. Eu perguntei ao demônio se estava lá, ele viu aquele cenário da rebelião e a expulsão. Ele falou, não, eu nunca estive aí, eu não sei nada disso. Então, mas hoje, conhecendo as profundezas de Deus, ou então as profundidades da sabedoria e da ciência de Deus, ele estava a falar certo. Os anjos não possuem corpos humanos. Até deve ter demônios que não possuem, quanto mais anjos. Tem demônios que ele possui um homem morre, corpo que já é machucado. E tem demônio quando possui, tem que sair em pouco tempo. É segundos, entra e sai. Então falaram os corpos deles, né, que eles usam. Eles precisam daquele corpo, com um propósito, ele entra e sai. Agora imagine anjo, né? Então, quando você está a ouvir aí na espírita, já vos falei isso. Olha, vai receber o anjo Gabriel, não sei o quê. Esses são demônios. Eu sou Miguel. Miguel chegou. Mesmo lá na Iurde, tentava enganar as pessoas. Eu sou anjo. Sou anjo. Mentira. Então, nós vemos aqui o cenário da conversa do anjo com Daniel. Daniel teve uma experiência em que ele começou a orar, querer saber algo da parte de Deus, e a resposta não vinha, e foi surpreendido quando o anjo teve a visão do anjo. O anjo lhe disse: estás a ver desde o primeiro dia que você começou a orar, a querer saber das coisas, a perguntar a Deus em oração? Naquele mesmo dia eu tinha sido enviado. Mas sabe por que fiquei muito tempo sem vir? 3 semanas, que são 21 dias, porque os reis da Pérsia, aí está a falar o principado com o seu exército, que são as potestades daquele território, né? Estiveram comigo, não me deixaram passar. Mas veio Miguel, não é isso que eu acabei de ler, isso fala já no princípio desse cenário, desse assunto. Aqui já é o fim, né, que eu acabei de ler. Miguel, e o Miguel é o príncipe de Israel. Quer dizer que cada nação tem um príncipe de Deus e cada nação tem um príncipe das trevas. Até mesmo as nações contaminadas têm um arcanjo especial para aquela nação. E várias vezes foram até naquela nação sem as pessoas se perceberem. E quando se fala um príncipe, tem um exército, tem um grupo, tem uma diretoria, tem anjos ao seu serviço. Pronto, termo certo é esse. Então veja
que Miguel é o príncipe de Israel. Já expliquei isso até, né? O príncipe de Israel, sendo Israel a capital do reino de Deus, ontem, claro, por causa das promessas e não sei o quê. Então, Miguel, até hoje, não mudou. O príncipe de Israel, porque perderam o reino, mas um dia vai retomar a capital do reino lá, como está escrito. Então, o arcanjo Miguel é o príncipe de Israel e o líder de todos os príncipes, o comandante dos príncipes, dos arcanjos. E agora estamos a ver, mesmo estando na Babilônia, como Daniel era um judeu, entenderam, não? Por isso, esses todos estrangeiros que estão lá fora, o principal de Angola manda em vocês, vocês não sabiam. Bem controlados. Daniel não estava em Israel, estava na Babilônia, não somente ele e todos, né? Então veja, quem veio ajudá-lo foi quem? Ajudou o anjo e a Daniel, claro. Foi Miguel, o príncipe de Israel. Por isso ele falou, não é príncipe do povo. Quer dizer que não importava aonde esse povo estivesse, qual povo? Israel. Ok? Mas nós vimos também num outro cenário do livro de Zacarias, um chifre, 4 chifres, que espalharam Israel. Ninguém conseguiu resistir. É incrível. E vieram ferreiros, também 4, né? Sim, assim. Também ferreiros. É fácil. Veja, chifres ferreiros. Os ferreiros são aqueles que têm a missão de cortar o ferro. Quer dizer que esses são ferreiros que cortam chifres. Os chifres espalharam Israel. E os ferreiros vieram espantar os chifres. É muito forte. Não, vamos lá. Os 4 carros, não aqui, 4 carros, os 4 chifres. Ó, como é que é então? Sim. E levantei os meus olhos no livro de Zacarias, capítulo 1, versículo 18. E olhei e vi 4 chifres. Está quente, né? E eu disse ao anjo que falava comigo, que é isto? E ele disse-me, estes são os poderes que dispersaram a Judá e a Israel e a Jerusalém. Ouviu? É a mesma nação. Jerusalém é a capital, e Judá uma parte que havia se separado, mas no espírito continuava a mesma nação, e Israel. E o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Nós vimos os 4 chifres que dispersaram, 4 poderes que dispersaram a Judá e a Israel. Ok? Esse pode ser potestades. E o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Quem são esses ferreiros? São arcanjos. Então eu disse, que vem este fazer? E ele falou, dizendo, estes são os poderes, primeiro chifre, né, que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a sua cabeça. E estes, pois, agora os ferreiros, vieram para os amedrontar, para derribarem os poderes das nações que levantaram seu poder contra a terra de Judá para as espalhar. Viu? Esses 4 chifres usaram nações. É incrível. Usaram nações vizinhas. No físico já. Eles usaram e vieram dispersar Israel. Guerra. E os 4 arcanjos vieram espantar esses chifres e amedrontar, espalhar
essas nações que haviam dispersado Israel. A guerra, na verdade, é espiritual. Não é brincadeira, não. Eu não estou a falar que essas guerras aí que estão a acontecer é a guerra entre... nem sempre. Aqui estamos a falar um povo de Deus. Agora, o que está a acontecer agora na Terra, agora, é resultado das guerras do homem. É libertação. Saiba disso. Então, você vê o que acontece no mundo espiritual. Então, o anjo disse, ninguém pode com aqueles, viu, Sara? Senão Miguel, o vosso príncipe. Aqui Miguel não precisou ir, mandou os céus, 4 arcanjos, a seu comando, da sua diretoria, que foram resolver o problema arcanjo com arcanjo. Quer dizer que as potestades também foram arcanjos. E os principados são os chefes dos arcanjos, como o Miguel, chefe dos arcanjos. Cada nação tem um arcanjo chefe de outros arcanjos. Terribilidade, principados arcanjos, chefes. E eu estava a falar que estes são os que estão no terceiro céu, aonde o anjo que vinha para acompanhar a notícia, a revelação a Daniel, foi impedido. Eu estive impedido, estive com os príncipes da Pérsia, com os reis da Pérsia, durante 3 semanas, ao mesmo tempo que Daniel estava a orar e a jejuar. É incrível. Estive com eles, estava com eles a fazer o quê? A batalhar, não me deixaram passar. Até que veio Miguel, o vosso príncipe, e me socorreu. Quando Miguel veio, todos fugiram. Mas quando estava lá o anjo, lhe impediram, tu não vais passar, não. Tirou a espada, eles também tiraram a espada. Isso era guerra. Tem que nos vencer para você passar. Então, eu falei da soberania de Deus. Não que Daniel teria, porque se Daniel tivesse cobertura para dar àqueles aí, estaria naquela guerra. Como é que você vai dar cobertura àquela dimensão que você não está? Não é possível. Eu te falei das 7 capas. Vocês estão a perturbar as trevas onde vocês não trabalharam por causa de mim. Cobertura. Senão você fala, aquele maluco aí, ele vai te despedaçar na rua. Tava aqueles malucos aí. Você brinca com ele, te levanta, maluco tem força, com o dedo, te faz girar assim com o dedo. Depois te lança. O maluco te despe, tira a roupa toda. Os malucos, eles. Você não ouviu história de malucos que violaram mulheres? Plena rua, tá lhe agarrar e tá lhe violar. Não tem mais como escapar. Então, sendo malucos, é uma possessão muito grande. Então, é um nível muito grande de espiritualidade. Quanto maior é o nível, maior também a força que ele carrega. Mas como eu sujeitei esse poder todo, por isso quando você falar, Elias já está na terra, ele tem que correr, senão vai morrer. Tem que fugir, fazer escapar a vida dele. Então, por isso ele disse que ninguém pode com aqueles, senão Miguel, o vosso primo. Mas antes disse, Miguel vem me socorrer, porque eu estive com os príncipes da Pérsia, com os reis da Pérsia, não me deixaram passar durante 3 semanas, até que Miguel, eu disse, não é que Daniel tivesse a lutar com aqueles poderes, não. Daniel não estava a lutar com aqueles poderes, não tinha condições de dar. Aquele é o terceiro céu. Eles nunca foram espantados. Agora, pela soberania de Deus, Deus envia arcanjos para vir. Geralmente não é para os expulsar. Essa missão foi dada à igreja. Viu a gravidade que vocês tinham, o perigo de tudo continuar assim. A igreja que os expulsa.
Não são eles, não. Quando Miguel vem, não é para vir lhes expulsar, para vir lhes espantar, lhes dispersar. Quer dizer que eles fogem, mas continuam lá nos seus lugares. Depois de sair, voltam, fecham outra vez a ala. Miguel vem para abrir o caminho. Os arcanjos, não é só Miguel. E ele, Deus, pela sua soberania, ele viola as regras que ele estabeleceu. As regras que ele estabeleceu aqui na Terra tem que ligar. Aqui na Terra que tem que abrir a ala, tem que comandar os anjos, tem que dar cobertura aos anjos. Agora, por causa do cumprimento daquilo que os teólogos chamam escatologias, ele não precisa que tenha cobertura, ou tenha intercessor, ou tenha um guerreiro aqui, não. Porque ele quer atingir um objetivo. O próprio Deus quer atingir um objetivo. Então, ele manda, se for para Israel, o arcanjo de Israel, que é Miguel. Se for em Angola, manda o arcanjo de Angola. João Cardoso, manda o arcanjo de Portugal. As pessoas que estão lá, que são angolanos, não é mesmo de Angola. Pode estar fora. Então, quando ele chegar, esses ferreiros, esses chifres fogem. Sabem que esses aqui, senão vão te ferir. Os espíritos também ferem. A diferença da ferida física é que só morre, apodrece, não sei lá. Aqueles ferem, depois sara. Ok? Então, quando eles aparecerem, o Deus Todo-Poderoso, ele vê que o anjo, porque esses outros anjos são chamados ministradores. Essa missão deles é vir trazer as bênçãos, levar recado dos cristãos, aquele vai e vem, proteger e não sei o quê, são enviados, voltam com relatores e não sei o quê. Então, esse lugar continua fechado. Isso chama-se a terceira região celestial, onde estão os anjos caídos. Falei isso ontem. Onde estão os anjos que caíram. Só encontra anjos aí no abismo. Não é no inferno, não. No inferno só vão lá trabalhar. Inferno é gabinete deles. Abismo e nesta última região, onde estão, por isso Paulo especificou bem lá, principados e potestades. Bem assentados, há milênios, não é século. Por isso eles reinaram. Não é isso que João falou. Aquele que é de cima é sobre todos. Eles estão em cima. Por isso, o dia que o reino se manifestar no físico, já não estarão aí. Nem na terra. É embaixo. O dia que eles saírem de lá, até aqui na terra, vai começar o quê? A grande tribulação, aquele reino esperado. Se você anda a ouvir aí, é cantado nas músicas, nova ordem mundial, e não sei o quê, o príncipe que vai vir da paz, é esse. Eles vão sair dali, e não é não pense que vão sair porque de belo prazer, não, vamos descer. Eles nem querem nem sair daí, quem sabe quem está aí tem vantagem na terra. Vão ser expulsos totalmente, vão ser varridos e vão vir aqui. Por isso o anjo disse, ai dos que habitam na terra. Se estando lá, a terra foi um inferno, agora imagine a se mover aqui na terra. Mas antes de Jesus implementar o seu reino, serão removidos todos para o abismo. Entenderam? Então eles estão lá a reinar, por isso eles se chamam reis, príncipes. Eu já vos falei que esses reis aqui são escravos. Esses presidentes, todos aqui são escravos. Eles não fazem nada, são marioneta. Eles lhes matam quando não desobedecerem, matam um jovem, um golpe de estado, uma doença, vai sai dali, seu fraco. Levantam outro, mudam partidos, mudam não sei o quê, mudam governo. Eles brincam e eles têm que obedecer.
E não pense que eles falam com eles, não. Eles falam com os macumbeiros, os macumbeiros é que falam com esses aí. Agora, eles também muitos são macumbeiros, como aqui em Angola, todos do MPLA e da UNITA, só a maioria são macumbeiros, satanistas, sei lá. Então, feito isso, o anjo falou mesmo, eles não é brincadeira, não. Quando eu estava falando, ninguém pode correr. Estava falando, nem eu, nem os meus companheiros podemos com isso daqui. Senão, Miguel, o vosso príncipe. Falou de Miguel, porque por ser o príncipe de Israel. Então, tem vários príncipes. Só que, como Israel é a capital, então, está acima de todos os outros príncipes das nações. Eles são os arcanjos. Em outras palavras, só os arcanjos conseguem espantar, perturbar esses aqui. Ninguém pode com eles. Nem sempre também que todos os anjos, que se fossem assim, não passariam. Depende da missão que ele está vivendo. Ele também sonda, né? Não, não, não. Qual é? Não, fecha. Mas os outros não, deixam passar. Para ver mais ou menos se dá uma cura. Isso não muda nada. Ok? Porque aí estava a escatologia. 70 semanas, ou então 70 anos depois, o povo vai voltar. Então aí estava uma coisa muito grande, o cumprimento que estava em causa. Mas é um lugar sombrio, mesmo não lhes ataque, eles impedindo, mas eles vêm já com o coração na mão. Quando saem de lá, sabem, e vêm com a espada na mão. Olha, vamos passar na terra dos nossos inimigos. Se preparem, eles vêm com a espada. Quando começam a pelejar, aí o que está lá em cima, sentado no trono, sabe que os anjos não passaram. É muito forte, né? Então olha para Miguel e dá ordem. Envia o príncipe de Angola, pois eu enviei um exército que não passou. Então eles vêm e deixam passar. Eles fogem. Se você te levar no céu no anjo, volta a avisar antes de você chegar lá. Vai falar, agarra-me, segura a minha mão. Então vamos passar num lugar difícil. Você vai perguntar o quê? Depois vai ver. Não larga a minha mão, não. E então você segura na mão do anjo. Pois é um lugar negro, preto, 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 que é bronze, céu de bronze, chama-se céu de bronze. Terrível. É lá onde as orações são fracassadas. Muitas orações não passam aí. Aquilo não é só para impedir os anjos, orações também. Hã? Há orações que lá não passa, mas a outra entrou, por isso a necessidade de se consagrar. Entenderam? Orando, jejuando, confiando. Veja só, e o povo de Deus, já que estabeleceu isso, Deus não precisa que a oração passe. A partir de lá ele te ouve. Mas ele quis trabalhar e quis também deixar os outros trabalhar. Deus, Deus é um trabalhador. Agora entenderam por que Jesus falou: meu pai trabalha. Deus gosta de trabalhar. E Deus, só que eles, mesmo com tanto poder, eu já vos falei disso, que ele sozinho trabalharia, não precisava, mas ele gosta de trabalhar e gosta de fazer trabalhar também. Então ele quer que os anjos trabalhem, assim como a igreja. Senão não precisava. Você fala, aleluia, ele já ouviu. Mas ele estabeleceu regras. Anjos levam, trazem, todas as orações vão, depois vem com resposta. É incrível. É um movimento frenético. E eles estão lá. Ninguém pode com aqueles aí, senão Miguel, o vosso príncipe. Hoje eu estive com eles durante 3 semanas. Desde o primeiro dia que a tua oração que você fez foi ouvida, mas porém eu, aliás, fui liberado desde o primeiro dia e eu não passei, até que Miguel veio me ajudar. É ele que me ajudou, o vosso príncipe, o príncipe de Israel. E eu falei ontem que esse lugar
Ou as decisões do mundo, tudo passa aí. Inferno, não, inferno só vai fabricar e não sei o quê. Senão tudo começa aí. O mundo é reinado lá, a destruição é mesmo aí. Tem três regiões. Por isso Paulo não falou região, regiões, no plural. Tem a primeira, tem a segunda e tem a terceira. E o Mário me perguntou, mas Paulo alcançou essa região? Não. Paulo lhe foi revelado. Não significa que quando você recebe a revelação que você chegou lá ou alcançou aquele nível, não. Paulo, assim como muitos que lhes foi revelado a respeito dos nossos dias, mas não chegaram nesses dias. Agora, Paulo, como era muito irrequieto e atrevido, teimoso, espiritual, santo, iria chegar lá. Ele pensou que era possível chegar aí. E é bom. Assim, quando a pessoa tem esse espírito, chega longe. Então, eu disse ontem que aquele lugar foi guardado para essa dispensação. Varreu aquele lugar, acabou. O mundo termina. Por isso os demônios falaram a Jesus, o tempo ainda não chegou. Ele ia nos atormentar. E Paulo começa a especificar as outras espirituais, os príncipes das trevas, as potestades do ar. Começa do menor para o maior. E os principais são os reis, que comanda essas linhas todas. Agora entenderam por que que Pedro falou que convinha que o céu se acontece? Pedro talvez falou, nem sabia o que que ele falou. Eu acho que Pedro foi usado, nem entendeu. Eu creio que depois, céu se conter, como assim? Os céus tinham que se conter até, tá entendendo, né? O tempo da restauração de todas as coisas foi reservado para esse tempo. Eu, o homem que alonga, que alonga o homem de Coca-Cola. Ele não é só espantador, é destruidor. Os anjos lhes espantavam no passado, agora é mesmo machucar. Agora entenderam por que que até o abismo a chave vai ser recuperada. Por causa disso. Nem mesmo aqueles príncipes, ou então as hostes espirituais que Moisés tornou no Egito, foram para a cadeia. Não foram. Antigamente os demônios se mandavam no inferno. Alguém falou que o endemoniado era morto. Quer dizer, matava o endemoniado, o demônio sobrevivia, não se fazia nada, né? Porque as pessoas que eles matavam é por causa do demônio, quer dizer, o demônio que ele levava a cometer aquele crime hediondo e a pena para Israel. E a pena era capital, porque eles queriam se livrar daquele demônio. Só que o demônio depois pulava e ele procurava um outro corpo. Agora que veio o reino, com a manifestação do reino agora, é que podem ser, por isso Jesus falou, eu vos dou poder e autoridade, para vocês lhes pisarem. Nunca foi dado esse poder a nenhum povo, senão ao povo de Manuel. Para pisarem serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e não vos fará dano algum. Não que antes não expulsavam o demônio.
Eles vão ficar no espaço. Por isso, aquele demônio, eles tinham o hábito de serem expulsos para ficar no espaço. Por isso, imploraram. Epa, se nos tiras desse corpo, não nos manda no inferno. Não nos manda naqueles porcos aí. E veio que o tempo ainda não tinha chegado. Jesus falou, vamos. Agora não. Agora é direto. Demônios, a cadeia no inferno. Anjos, a cadeia é no abismo. Já tem anjos presos lá. Mas não penso que foram expulsos na guerra. Não. Eu expliquei quais são os anjos que estão presos aí. Ok? Esses mesmos anjos aí. Muitos deles tinham abandonado aquele lugar e vinham reinar aqui. Eles foram proibidos, não podem vir aqui. Demônios sim, anjos não. Quem lhes colocou lá, eu penso que é eles próprios que se colocaram lá. O próprio Deus que lhes colocou aí. Foram assentados. Deram certo. Deus lhes assentou, eles deu limite, assim como deu limite ao mar. Não passa. O único lugar onde tem acesso é irem naqueles tubos aí que saem das regiões celestiais até o inferno. Mas havia anjos que tinham descido até a terra. Quando os homens começaram a inventar e tal, e não sei o quê. E Pedro fala deles. Quando a longanimidade de Noé durava, aqueles anjos que abandonaram seu principado. Entenderam? Abandonaram seu principado e entraram nas mulheres, não sei quem, os filhos de Deus, semente de Deus, geram filhos ruins de não sei quem. Eles todos foram presos nas cadeias da escuridão eterna, sendo anjos no abismo. Mas a maioria está lá. Tem bué! É uma multidão. Estão até que tarde. Eles já sabem que o reino deles terminou. Já sabem. Acabou a história. Então tem que se furar a primeira linha, os espirituais da maldade, segunda linha, príncipe das trevas, terceira linha e a última potestades. É guerra, é pancada. Então, a luta continua, é? Mas a vitória de Miguel e o seu exército são os que espantam estes. Dois arcanos estão preparados para lhes empurrar no abismo por via do mar. Se não aterrar, acaba. Dois. Veja que os arcanos estão embaixo. É muito forte, né? Não está lá em cima, não. Está embaixo dessa linha de guerra. Quer dizer, quem for destornado aí perdeu a guerra. Eu proibido sair aí. Eles aqui já estão preparados para empurrarem no abismo a partir do quê? Do alto mar. Para poupar a humanidade.
Só que uns escapavam. Eu vi outros escapar. A maioria foram para o mar, mas uns escaparam mesmo, caíram na costa, outros próximos da costa. Lá, cá, lá, cá. Não é brincadeira, não. A menina que eu vi na visão, só que nunca mais lhe vi. Rivas, filha do dito Marajá, eu creio que já é moça. Quando vi essa visão que as potestades começariam a cair, ele já era uma mocinha. Ah, gostaria de ver aquela menina, porque esse é o ano. E era bebê. Eu vi era uma moça, e eu lhe falei, sai dali! Olha, vi a fotografia dele, bem moça, me mostraram a foto dela. Quem me mostrou? Será que é Fernanda ou como é? Ouvi nas redes sociais. Nem acreditei. E logo me lembro, eu vi essa idade. Era bebê. Isso foi reservado para esse tempo, porque depois disso, o mundo nunca mais será o mesmo. Quando você anda a ouvir o mundo, nunca você anda a pensar que o tempo está cumprido, você anda a pensar que é só por falar. O tempo terminou agora. Não estou aqui a vos dizer que já vai terminar amanhã. Não. É preciso ainda limpar os céus e depois participar da colheita. Esses também são os que prenderam as almas. Eles se entregaram nas mãos dos macumbeiros. São esses que dão cobertura a tudo aqui na Terra que se faz. Por isso, quando você vê as pessoas a fazerem aquela confusão aí porque querem mudança, não sei o quê, eles não sabem quem faz aquilo. Eles querem lutar com o vento, com falsos inimigos. De exemplo de mudança de governos ditatoriais, vieram pior do que saíram. Por quê? Mas agora, desta vez, começaram a cair agora até no fim. Ok? É guerra. E o Mário me perguntou, mas Paulo não chegou a isso. Mas ele falou disso? Sim, falou. Mas não chegou lá. Mas fez grande trabalho. Sim, senhor. Vocês se lembram, quando eu estava no deserto, falei dos 24 degraus. Quem se lembra? Isso espantou muita gente. 24 degraus. É a guerra com as hostes espirituais. Estrelas. Ok? Eu tinha tido uma visão que eu já tinha dominado 8 degraus. E estava a andar no prédio de 24 degraus. Não andares. Andares são 12. São degraus. 12 classes, 12 estrelas, 12 andares, sei lá, tudo que leva a 12. Quando eu alcancei 18 degraus, foi comparado. Paulo tinha 15. Essa visão até dos 24 degraus foi dada a mim, mas essa aqui já foi no Rufino. Por isso eu tinha chamado Rufino. Apareceu alguém que falou a Rufino: olha, o homem tem 18. E eu depois confirmei. Paulo
O filho você já esqueceu. Dominou 15. Jesus, 24. Moisés, menos um. Nesse caso, 23. Sei lá, podemos falar 23. Porque nos 12, Moisés teve 11. Jesus, 12. E Paulo, 7. Estou falando a guerra dos 24 degraus. Por isso falei ontem, o único que superou essa dimensão foi Jesus. No 24º degrau, que é a 12ª estrela, nessa aqui é morte. Se eu enfrentar a morte, tem que vencer a morte. Se a morte vencer, já era. Por isso, Moisés, mesmo sendo vencido pela morte, mas não pereceu. Vocês já estão entendendo por quê, né? É? Se fosse humano, direto para o inferno. Porque quando a morte vence, te leva para o inferno. Moisés não foi vencido pela morte, não. Aliás, Jesus, mas depois de você jogar com esse, a próxima guerra é no inferno. Ô morte, onde está o aguilhão? Depois que você ganha, vai ao inferno. Onde está a tua vitória? Quem venceu a morte, o inferno, não lhe vence. O inferno vai passear. Porque se o inferno só prende os mortos e a morte só mata os pecadores. É muito forte, né? Você está entendendo, né? O inferno só prende os mortos. E a morte só mata os ímpios. Por isso disse que o salário do pecado é a morte. E o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Hã? Não é brincadeira. A força. Eu penso que no pecado, ele quer dizer que isso que Paulo falou, que a lei, o mandamento, fez o pecado excessivamente maligno. Ele era já maligno antes da lei. Mas por causa da lei se tornou mais maligno ainda. É a tal força. Quer dizer, a lei veio dar força ao pecado. Quando ele é transgredida. Vocês estão entendendo? Então, você foi vencido pela morte, o inferno te recebe. Está estabelecido pelo céu. Por isso, Jesus veio lutar com a morte para vencer a morte e assim os seus seguidores vencerem com ele. Isso é graça. Porque só o fato de você pecar, se não houvesse o bode expiatório, já era. Está determinado. O salário do pecado é morte. Mas como houve o bode expiatório, os que pecaram ontem e aceitarem o sacrifício de Jesus Cristo para serem perdoados depois que se arrependerem dos seus pecados, então escapam. Por isso,
toda pessoa que se arrepende, ele ressuscita. Por que ele ressuscita? Estava morto. Parece que a mensagem mudou, né? Mas é muito importante. Se um era só para o conhecimento, esse é para o vosso bem. Muito mais do que conhecer religiões celestiais. Então, assim que a pessoa crê em Jesus e se arrepende dos seus pecados, o sangue do bode expiatório, vamos ver, o sangue do bode expiatório lava, purifica, ou então perdoa a pessoa. A pessoa que já estava morta, que já tinha pecado, ele ressuscita, volta a viver. E por causa do sangue, ninguém vai imputar mais as suas culpas que foram perdoadas. Não há acusação. Se te acusar, você lhe mostra o sangue. E ele tem que fugir. Ouviram? E assim os humanos podem entrar no céu depois de um dia terem pecado. E não pense que o sangue só purifica uma vez só. Não. Os mesmos que estão no caminho vão pecando e vão sendo purificados. Porque ele disse, ele salva, salvou, salva e nos salvará. O sangue. Mas se alguém brincar com o sangue, aí não vai alcançar nem com lágrimas, com arrependimento. E uns querem brincar. Aí já entra a blasfêmia, a profanação do sangue. E entra o agravo ao Espírito Santo. Por isso, sem Jesus Cristo, tudo estava perdido. E quando ele foi no inferno, foi pagar o preço. Por isso, a morte, como que ele venceu, matar o corpo dele. Mas não lhe venceu porque morreu sem pecados. Ou então ele se deixou vencer. E assim mereceu o castigo de todos os condenados. E desceu no inferno. Mas como não foi vencido pelo pecado, então a morte não lhe matou. E porque a morte não lhe matou, então o inferno não pôde lhe reter. Entenderam? Soltas ânsias da morte e não puderam reter o Senhor. E assim o Senhor ressurgiu, ou então ressuscitou. No terceiro dia serei consumado. E voltou. Assim também todos que estiverem nele vão voltar. Pode descer lá, volta. Não estou a dizer que todos vão para lá. Não. Se ires lá mais ou menos por uma experiência, e o Todo-Poderoso desejar que você vá para lá, você volta. Está nele. Mas agora, aqueles que foram lavados, perdoados, eles vão direto. Já não vão onde Jesus foi no lugar deles. E não pensa que eles têm que chocar com esse espírito chefe, esse príncipe da morte. Não. Ele é um príncipe, mas tem os seus capangas, são esses que vão matando as pessoas. E ele, quando mata o crente da verdade, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Vai matar o corpo dele, mas a sua alma não vai conseguir reter, prender. Bom, ajudou o crente. E também só é possível quando o céu assim o determinar. Senão vem os livramentos. E mesmo o perigo para vir, porque é incrível o privilégio do cristão, né? Perigo quando ele permitir. E quando ele permitir, é para o bem da pessoa. Quando não permite, não chega no perigo, né?
Como é que Deus poderia mostrar que Ele te ama e Ele tem poder? Não é no perigo, é? Tem que ter perigo para você ver a mão de Deus. Hum? Tem que estar acontecendo uma situação para você ver o socorro. Se tudo ficasse light, chama-se light, né? Light, tudo, tudo, tudo. Hã? Como é que fica? Você ia desconfiar, mas existe mesmo, será? Tem que ver. Alguém perguntou, por que que Moisés falou? Senhor, você deve levantar um profeta como eu virei alma que não escutar. Claro. O que que você queria saber? Como eu? Então, como é que é? Se ele fosse um humano, poderia se colocar, hã, no nível daquele que desceu no céu. Ele mostrou quem era ele. Não foi revelado aquela dispensação, nem as outras, só vocês. O primeiro que falou sou eu. Hã? Assim como Moisés estava querendo dizer, eu fui libertador dos hebreus. Ele vai ser libertador do mundo. Eu vos libertei não do pecado, não, da escravidão política, territorial, mas ele vai vos libertar do pecado. Só que quem não obedecer a esse profeta vai morrer. Quem não escutar esse profeta vai morrer. Essa morte que é? É isso que eu acabei de falar aqui. Morrer em pecado e ir para a cadeia, que é o inferno. Você não vê como Moisés, que falou no deserto, voltou a falar? O monte da transfiguração, não des conta. Este é o meu filho amado em quem me tenho comprazido. A ele ouvi. Não vês? É a mesma coisa. Repetiu as palavras. Em outras palavras, estava dizendo, eu avisei o vosso pai no deserto. E viria um profeta. É esse que eu falei. Você está querendo aconselhar Deus? Eu falei o que é o vosso pai. Ouve a ele, pá. Não é ele te ouvir, é você ouvir a ele. Um profeta como os três amigos, três irmãos, três companheiros. Hã? É muito forte. Então, se manifestou primeiro para os hebreus, mas a missão de tirar os hebreus e o culto que lhes deu, o estatuto, valeu a pena, manteram aquele povo com a esperança e também de onde nasce a igreja, né? Ouviu? É incrível, sequência. Quem olha para a dispensação de Moisés, como que não influenciou a graça? Influenciou. E como influenciou? Antes mesmo de Moisés, vê que ele já começou a trabalhar. O trabalho começa com a vocação de Abraão. Quando ele chama Abraão, estava a ver esses dias que você está a viver hoje. É incrível como ele trabalha, né? Chama Abraão, parece que é só para lhe abençoar nas coisas terrenas. E eu vou te dar uma terra boa, Abraão. Era muito mais que isso. Prova de que ele não lhe deu essa terra. Depois Abraão entendeu. O propósito era muito grande, maior. Ultrapassaria fronteiras e também gerações. E entraria até na eternidade. Por isso, Abraão não discutiu nem um pedaço de terra, na terra de Canaã. Não discutiu. Como diz Paulo, habitou nas tendas, mesmo tendo recebido a promessa, ou então a terra por herança, mas não discutiu, não reclamou.
A única coisa que ele reclamou é seu filho. E quando reclamou o filho, não pense que há apetência pelo filho. Estava a cobrar a promessa. Tu me disseste que me darias um filho, que seria o herdeiro, e não tenho filho, tu vai ficar velho. Sim. Abraão estava a pensar na herança, no futuro, na promessa de Deus. Não é dele, não. E assim, vê Isaac, na mesma promessa, habitando nas tendas com Isaac e Jacó. É incrível. E foi caminhando até Moisés, ou então o deserto, libertação nesse caso, e de Moisés Cristo. Ok? E o mesmo Cristo faz uma promessa que a igreja também não entendeu. A restauração de todas as coisas. Deus chegou a hora de limpar os céus, de varrer o céu, de quebrar as muralhas de Satanás, destruir o dragão. Esse dragão nunca foi destruído. Não sabia disso. O dragão esteve adormecido. O dragão fala do reino das trevas. O sistema é o dragão. Foi montado. Vamos falar desde o dilúvio, né? Como aquele foi destruído. Então, Satanás montou esse reino desde Babel. Desde Babel que começa esse reino. Só foi passando de território em território. Já esteve na África também. Já esteve. Esse é o mundo, esse é o sistema. Dragão adormecido. Foi deixado para o tempo do fim. Dragão foi destruído, ou então os 7 montes foram esmagados, e o reino acabou. De Satanás. Por isso não poderia ser antes. Tem que ser no fim. Dragão adormecido. Yeah. É incrível o que você está ouvindo. Não é brincadeira, não. As potestades já começaram a cair. O lugar sombrio já entrou em guerra. A guerra já começou. Não é brincadeira, não. A guerra já começou nessa região. Uma potestade que cai é um prejuízo enorme para Satanás. Não é demônio, é um anjo. Sabe como é que eles são? Tem rosto mesmo de homem, homens brancos, cabelo de mulher, muito lindos. Aqueles brancos aí, qual é os brancos muito lindos na Europa? Sim, não vermelhos, não, mas muito branco, assim, cara assim, tipo de meninos. São nórdicos, né? Ok. Não são bebuchos, não. É incrível. Cabelo até nas costas.
São esses. Esses que estiveram no céu. Não os outros, não. Outros aqui é a criação de Lúcifer. 2000 disse, não, eles vão no ginásio. São muito lindos. Não são esses que vocês estão a ver aí com cara, cabeça, não sei de quem. Esses não. Eles continuam a ser anjos. Muitos querem mudar, porque não, deixaram de ser. Continuam a ser anjos. A mesma força que eles tinham aqui ainda tem. Só a glória é que eles perderam. E o caráter, né? Se tornaram maus, pecadores, assassinos. Senão, continuam fortes. Anjos. Sabe, nos quatro querubins, a asa que é o rosto de águia. Que aí está a natureza, a criação, né? Glória a Deus, aleluia. Muito forte. Mas graças a Deus, então, a criação vai ser libertada. Você vai ser libertada, estava quem? Quem sabe? Estava quem? Hum? Estava escrava. Criação. Se não se destruir o dragão, não há libertação na criação. Tem que se destruir esse reino satânico. Por isso a igreja se corrompeu. Jesus não, já não os avisou assim. Os deixo como ovelhas, no meio dos lobos. Ele não disse que ia destruir os lobos. Vamos ficar com os lobos. Sede somente prudentes e humildes como as pombas. Tá bom, então. Deus abençoe vocês. A Pandola, Jesus Cristo, despesta a esfera do inferno, poderes que atuam no rio. É? Esses são os crocodilos. Pode derrubar os crocodilos, tem que enfrentar os tubarões do mar. Sim, esses são as bestas. Depois tem que enfrentar as águias. Está escrito. Vinha que os céus se acontecem, até que o tempo da restauração de todas as coisas já começou pouco a pouco. Tudo será restaurado. Dragão, os sete montes vão ser jogados no abismo. Ah, claro, são demônios. Carmita perguntou se as bestas feras são demônios. São. Pai, em nome de Jesus Cristo, remova toda enfermidade no meio do povo, as dores,
Eu mando para o quinto dos infernos, em nome de Jesus Cristo. Recebam as forças renovadas, recebam a paz, recebam a proteção. Amanhã ou hoje mesmo será um dia muito abençoado, com produção, produtividade. Tá ligado? Tamo junto, Pastor John. Glória a Deus. Muito obrigado, mestre.